Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Olá, como é que você vai? Tudo bem? Passou bem a semana? Está se recuperando do nosso último estudo? Aquele estudo mais é para você abrir os seus olhos e despertar o seu interesse. Claro que não tem como eu apresentar tanta coisa assim em tão poucos minutos. A gente dá aquela resumida que instiga a sua curiosidade para você ir procurar cada vez mais o conhecimento desse texto. Nós estamos estudando nessa série e estamos finalizando ela com esse vídeo aqui, a série dos estudos de Daniel. E hoje convido você para nós estudarmos o último capítulo de Daniel e o mais intrigante deles e o mais interessante, que é Daniel 12. Vamos estudar então? Abra sua Bíblia em Daniel 12. Eu vou utilizar aqui junto com a minha colinha que eu tenho aqui, o meu tablet, que ajuda a trazer as informações para nós que são tão interessantes. Tá? Daniel 12. Diz o texto assim, então, Daniel 12. Daniel 12 aqui era por voltas aqui de que Daniel tinha em torno de 93, 94 anos. Então, Daniel já estava bem velhinho. Imagina uma pessoa de 94 anos hoje, naquele tempo seria muito pior. Tá? Diz assim então, nesse tempo se levantará Miguel. Tá? Qual é o tempo? O tempo que ele está dizendo aqui é 1844. Se você olhar o capítulo anterior, o nosso estudo do capítulo anterior, do capítulo 11, terminou na Guerra da Crimeia, em 1856. Daniel começou a ter uma visão em 480 da sua era, antes de Cristo, e terminou a sua visão em 1856 com a Guerra da Crimeia. Então ele inicia o verso 12 dizendo assim, ó, nesse tempo. Qual tempo? Não o tempo dele. O tempo que é o final da visão anterior. Então nós estamos falando de 1844. Tá? Nesse tempo, se levantará Miguel, é Jesus, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Tá? Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. Esse tempo de angústia é uma coisa que vai acontecer ainda. Esse tempo de angústia não aconteceu. Esse tempo de angústia é o nosso futuro. Nosso futuro para frente, nós estamos em 2022. Nosso futuro à frente vai vir um decreto dominical. Após esse decreto dominical, tá? vai haver um fechamento da porta-graça e uma perseguição contra o povo. Tá? Nesse tempo, desse fechamento da porta-graça, dessa perseguição contra o povo, haverá um tempo de angústia. Que tempo de angústia será esse? Você vai estar sendo perseguido, mas ao mesmo tempo vai ter dúvidas. Será que vale a pena essa perseguição? Será que vale a pena? Será que depois de tanta perseguição, de tanto sofrimento, será que Jesus vai me aceitar? Então, é uma angústia qual nunca houve. Continuando ali, diz assim, tá? No meio do 12. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Está falando então o quê? No fim das pragas. Todo aquele que se for achado em aonde? No livro escrito, no livro. Qual livro? O livro da vida. Você só vai se salvar se você aceitar a Cristo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Para ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa aceitar a Cristo e selar essa aceitação com o batismo. Tá? Aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Muitos dos que dormem no pó da terra, que estão mortos,
ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então nós temos duas ressurreições. Uns vão ressuscitar para ir para o céu, viver eternamente. Outros vão ressuscitar para receber a sua sentença e morrer novamente. Em qual das duas ressurreições você quer fazer parte? Continuando ali, diz assim, no verso 3. Os que forem sábios resplandecerão com fulgor no firmamento, e os que muitos conduzirão à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Como assim conduzir for sábio? Sábio é aquele que pega uma informação e coloca de bom para a sua vida. E os que conduzem à justiça são aqueles que ensinam a verdade. Então, se você quer fazer parte do grupo que conduz a justiça, você tem que ensinar a verdade. Tá? Continuando o nosso estudo aqui, diz assim, no verso 4. Tá? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Agora voltou a conversar com Daniel lá onde? Lá atrás, em 535, quando ele tem 84 anos. Tá? Voltou lá. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Muitos esquadrinharão, tá? E o saber se multiplicará. Tá? Muitos esquadrinharão. Nós sabemos que a partir da Guerra da Crimeia, em 1856, nós vemos um pouquinho atrás, ali, em 1794, surgiu o ateísmo. Tá? E veio também o início do ateísmo e a Deus da razão. Ali começou a se levantar muitos filósofos, inventores. Charles Darwin começou a ter liberdade religiosa para poder viajar pelo mundo e provando a origem das espécies lá, né? Começou a levantar então a era do iluminismo, os pensadores, agora crer em alguma coisa está liberado, então começou a surgir muitas e muitas coisas, tá? Por isso que diz aqui, ó, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Foi nessa época aqui que começou a ser inventada a luz elétrica, começou a ser inventada o automóvel, começou a ser inventado os telégrafos, as comunicações, muitas coisas. No verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Quem eram? Anjos. Se vocês lembrarem, lá no capítulo 10, nós vimos as visões do rio Tigre. Daniel estava vendo na beira do rio Tigre um ser. E agora ele vê outros dois, um de um lado e outro de outro. Um deles disse o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que era Jesus. Quando se cumprirão essas maravilhas? Tá? Essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão esquerda e a mão direita e jurou. Ora, para alguém levantar as duas mãos ao céu e jurar, tá? Por aquele que vive eternamente. Por isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade. Cada tempo é um ano. Então nós temos 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. 3 anos e meio. Se eu jogar 3 anos e meio na calculadora, eu vou descobrir que 3 anos e meio tem 1.260 dias. Tá? 1.260 dias. Esses 1.260 dias correspondem do ano 538 da nossa era até 1798 da nossa era. Continuando o texto diz assim, tá? Ali, 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. Então nós temos 1 ano, 2 anos e metade do ano. Tá? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Quando era a destruição do poder do povo santo? 538 até 1728. 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. Tá? Era o tempo que estava a perseguição papal, 1260 anos. Então eu, porém, ouvi, mas não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas. E sela até o tempo do fim. Tá? Sela até o tempo do fim. E aí continua o texto. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Se você quer entender essas palavras, seja um dos sábios. Quer ser um dos sábios? Ensine a verdade. Se você ensinar a verdade, você vai fazer parte dos sábios. Se você fazer parte dos sábios, você vai entender essas palavras aqui. Continuando, diz assim no verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado,
e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Esses 1290 dias, se a gente olhar na cronologia bíblica, nós vamos descobrir que eles começam em 508 e terminam em 1798. 508 a 1798. O que aconteceu nisso aí? Vamos ver o que está acontecendo. 508 a 1798. Já descobrimos então. É quando Clovis, um rei franco, ele foi instigado pelo Papa para destruir as tribos bárbaras. 3 tribos bárbaras ele foi instigado. Tá? Os érulos, os ostrogodos e os vândalos. Em 508 a 1728 foi quando Clovis então se tornou cristão e foi lutar para derrubar as tribos bárbaras. O verso 12: bem-aventurado o que espera e chega até 1335. Quando é que terminou isso aqui? 1843. Por quê? Nós temos então 3 cronologias. Nós temos os 1060 anos, que é a perseguição do povo santo. Começa em 538 e vai até 1798. Tá? Depois nós temos o quê? Nós temos aqui uma segunda conta, que é 1290. No final de 1290, contando a partir de quando? Contando a partir de 508, que é o batismo de Clovis, até onde? 1798, aonde dá a abominação desoladora, que é quando termina então a perseguição papal. E depois vai no terceiro cálculo, que é 1335, que começa em 508 e termina em 1843. O que acontece em 1843? Acontece o quê? Um grande desapontamento. Quando o povo de Deus espera Jesus voltar, voltando lá no capítulo 8 de Daniel, e acontece então um grande desapontamento em 1844. Depois diz o texto assim: tu, porém, segue o teu caminho, até o fim dele, o fim dos teus dias, pois descansarás, e ao fim dos dias dele, te levantarás, para receber a tua herança na volta de Jesus. Então, o que Daniel recebe ali? Daniel recebe a visão, que ele teria uma visão que durante 1260 anos o povo de Deus será perseguido e morto. Dentro desse período de 1260 anos, haverá um período de 1290 anos, que começaria um pouquinho antes e terminaria um pouquinho depois, que seria o quê? Seria o fim dessa perseguição. Depois teria um outro cálculo, que começaria em 508 e terminaria em 1843, que é um período de 1335, que é quando deu o grande desapontamento, então inicia-se o tempo do fim, que é onde ele começou lá, nesse tempo, 1844. Então, o capítulo 12 de Daniel, eu posso chamar o capítulo 12 de Daniel esqueci agora o nome, né? De quiasmo. É uma profecia quiástica. Tá? O que é um quiasmo? É quando ele começa e ele termina do mesmo jeito que começa. Daniel começa falando sobre, naquele tempo, 1844, e ele começa apontando para 1854 e termina apontando para 1844. É como o Apocalipse. O Apocalipse começa com uma promessa de uma terra gloriosa, uma terra eterna, e termina com essa terra eterna. E a mesma coisa o capítulo 12 de Daniel. Ele começa apontando para 1844 e termina apontando para 1844. É como se fosse um quiasmo. É uma quiástica. É quando o texto começa apontando para uma coisa e termina apontando para a mesma coisa. Quer você participar disso? Quer você estar junto conosco, junto com Daniel, naquele dia em que ele vai se levantar e receber a sua herança, ali como Cristo prometeu para ele? Quer você ser como Daniel, ser prometido pelo próprio Deus que ele terminaria seus dias, ele iria morrer, ele iria descansar, mas ao fim dos dias ele seria ressuscitado para receber a sua recompensa? Se você quer, então convido você e ore comigo agora. Santíssimo Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo e que nós possamos, Senhor, estarmos cada vez mais contigo. Queremos ser, Senhor, como Daniel, a qual recebeu a promessa da tua herança, ainda nos seus dias de vida. Nós possamos, Senhor, estar naquele dia, quando está nos luzes dos céus, quando toda essa história acabar, junto com Daniel, para receber a nossa herança. Em nome de Jesus. Amém.